até acham que o fundador sou eu, mas o fundador não sou eu, o fundador é meu pai, né? Em 1981, meu pai fundou. E ele nem era da área nem nada, né? Meu pai foi convidado por um amigo dele, que era um técnico de ar-condicionado na época. O cara estava desempregado, meu pai foi ajudar o cara. Aí acabou abrindo a empresa, meu pai começou a participar de umas concorrências, o negócio começou a pegar volume, meu pai trabalhava em outra coisa que não tinha nada a ver, era comércio de caminhão. Aí ele acabou, quando o negócio começou a tomar um volume, ele largou o comércio de caminhão e veio para Sestac. Alugou lá um imóvel lá na Rua Ibitirama e começaram a trabalhar junto lá. Meteu as caras e foi, meu. Meteu as caras e foi. E você tinha mais ou menos que idade? O meu pai? Não, seu pai. Meu pai, ele devia ter mais ou menos ali uns 50 anos, 50 e poucos anos. Em torno disso aí. E aí foi. O negócio foi tomando volume, né? Sempre ali muito mais por concorrência pública, né? Tá. Que eram os clientes da época, ou eram hospitais, as grandes instalações eram dominadas por hospitais, indústrias e entidades públicas. Então, como para participar da concorrência você não precisa lá de muita coisa, naquela época não precisava de muita estrutura, muita coisa, meu pai viu esse nicho, caiu para dentro das concorrências, mas nunca deixou também de visitar as indústrias. Então, sempre a gente teve grandes clientes, igual Shell, Esso, Deloitte, que é um dos maiores aí, uma das maiores empresas aí que tem de contabilidade aí no Brasil. Sempre foi trilhando aí entre esses nichos aí. Já tinha uma mentalidade de pensar numa operação maior, sempre com essa ideia. Assim. Sempre. É assim, maior, só que naquele momento a expertise que se tinha era apenas de manutenção corretiva e preventiva em ar-condicionado, era isso que tinha. Então o ar-condicionado de porte pequeno era aquele que vai na parede, que a gente chama de janeleiro, né, o ACJ, e o ar-condicionado central e água gelada, que são as instalações grandes. Mas nesse momento eles não faziam instalação, projeto, nada, era só manutenção preventiva e corretiva. Era isso. Tinha uma operação toda instalada, eles entravam para manter. Isso, para manter. Era esse o trabalho. Então, muitas vezes tinha cliente, por exemplo, a Shell contratava um projeto de uma construtora, aí a construtora entrava com instaladores deles e a Sestac que mantinha, né? Essas novas instalações também. Seu pai basicamente aplicou o que ele sabia ali da parte de venda, de comércio, foi um dos principais pontos fortes ali, né? É isso aí, administração e comércio, é o que meu pai fazia. Meu pai sabe fazer e sabe fazer muito bem, assim. Sempre teve, no DNA dele, sempre teve esse negócio de conversar muito, falar muito com as pessoas, né? Nunca teve lá muita timidez e tal, isso transforma o negócio um pouco mais fácil, né? Legal. Ele sempre foi dessa pegada. E esse começo ele tocou, sempre foi junto numa sociedade ou foi sozinho? Como que ele trilhou esse começo? No começo foi ele e um sócio que já faleceu faz um tempo, né? E chegou um momento que o sócio não queria mais trabalhar, ele vendeu a parte dele para um cunhado do meu pai, que também ficou por pouco tempo. Aí foi quando eu e o Paulo compramos essa parte do cunhado do meu pai. E daí em diante, aí ficou a sociedade entre nós três, né? Eu, o Paulo e o meu pai. E você já estava envolvido nesse universo da Sestac ou não? Não. Eu comecei a trabalhar ali em 1990, né? Exatamente quando eu entrei em tiro de guerra, eu comecei a trabalhar com meu pai. E eu não tinha nada a ver com ar-condicionado, aliás, não sabia de nada. No primeiro momento ali, meu trabalho dentro da Sestac era dirigir uma Kombi. Era a única coisa que eu sabia fazer. Ali tudo começou pra mim. Legal. E o seu irmão também? O meu irmão já tinha. Meu irmão ele já tinha trabalhado na Sestac. Como não se deu bem lá com o sócio do meu pai, ele pediu a conta, foi trabalhar numa outra empresa de ar-condicionado. E quando a sociedade terminou, aí ele já veio trabalhar junto como sócio. Então ele trabalhou na concorrência. Trabalhou na concorrente e depois voltou para o Sestac.
Principalmente no começo de tudo, o que você acha que foi o mais importante das escolhas do seu pai para que a Sestac tomasse esse corpo assim? Cara, eu acho que o mais importante foi a resiliência, porque o começo ali, ainda que fosse naquela época que não tinha muita concorrência, né? A resiliência falava mais alto, porque ainda assim o cara precisava pagar aluguel, precisava comprar carro, precisava pagar gasolina, precisava pagar, tinha já um ou outro colaborador que precisava pagar também, né? Então, acho que a resiliência foi o maior amigo dele, o maior parceiro dele. Meu pai entendeu o que era o nicho do ar-condicionado, mesmo naquela época lá, entendeu o tipo de cliente que ele tinha que prospectar e começou a fazer dessa forma aí, independente dos problemas que ele tinha, né, de técnica e tal. Sim. Era difícil encontrar um mecânico, um técnico de ar-condicionado na época, né? Mas mesmo assim ele persistiu aí nessas questões na batalha e foi que foi. E o que você acha depois na operação, o que mudou com a entrada de vocês assim em relação à história da Sestac, né? Tudo. Isso foi legal porque é o seguinte, quando eu e o Paulo começamos a trabalhar com meu pai, a ideia já era a gente sair só da manutenção e a gente ir para projeto, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de projeto, né? E eu foquei muito em aprender a fazer projeto de ar-condicionado. Aí eu através desse contato do ex-sócio do meu pai, eu consegui o contato de um cara que era projetista e tal, fiz umas horas lá de aula com o cara, alguns projetos, ele me deu um ábaco, né, para fazer os cálculos lá de vazão, pressão e tal, e aí eu comecei carreira solo, velho. Aí eu comecei já a vender esse tipo de serviço para aqueles clientes da Sestac e depois angariar coisa fora. Às vezes vinha por indicação, aí eu acabava fazendo também orçamento, projeto e mandava ver. Então isso foi uma virada de chave legal que a gente teve. Continuamos atendendo aqueles clientes grandes que a Sestac já tinha, continuamos participando de concorrência pública, só que agora a gente participava também da parte de projeto e instalação, né? Abriu precedentes para a entrada de muito mais clientes, né? Muito mais, porque ainda naquela época lá, eram poucas empresas de ar-condicionado, empresas de projeto de ar-condicionado praticamente não existia, pelo menos aqui em São Paulo, né? O cara era uma instaladora que projetava as suas instalações. Então, quando a instalação é grande, o cara vendia o projeto junto com a instalação. Ia lá, fazia orçamento e tal, custa tanto, aí o cara obrigatoriamente tinha que fazer um projeto até para ele poder desenvolver a instalação. Então ele apresentava esse projeto para o cliente, né? O cliente dava aprovação e o cara fazia as instalações. Hoje a gente tem empresa que só faz projeto, porque a demanda é muito maior. E o cliente com o projeto na mão, ele abre para o mercado fazer a cotação, né? Naquela época, como você nem tinha tanta empresa assim, não dava nem para abrir para o mercado. Por isso que o projetista estava dentro da instaladora. E aí esse caminho que eu comecei a trilhar. Eu comecei a fazer os projetos dentro da Sestac. Você encabeçou isso desde sempre. Desde sempre. Aí o mercado de repente deu uma mudadinha, né? Entrou lá para pequenas instalações, entrou o split que a gente vê hoje, né? Desde faz bastante tempo, isso aí desde 92, parece, 92, 93 foi quando entrou o primeiro split no Brasil, através da Carrier. E aí as instalações pequenas começou a tomar muito valor, muito volume, né? Porque agora você não precisava mais quebrar parede, não precisava mais da tomada do lado do ar-condicionado. Então mudou muito esse perfil de instalação pequena. E a gente já, logo que isso chegou no Brasil, a gente já conseguiu abordar e já conseguiu começar a trabalhar com split e de lá para cá não paramos. Aí começamos, essa parte de instalação pequena já começou a tomar um volume grande dentro da Sestac já. No mercado de ar-condicionado, você acredita que essa mudança foi a maior de todas? A vinda, por exemplo, dessa tecnologia? Ah, foi porque aqui no Brasil ainda, tipo nas residências, você só via os poucos instalações de ar-condicionado que existiam em residências, eram esse tipo de ar-condicionado ACJ.
que era um transtorno para fazer instalação. Depois que veio o split, aí as residências dominaram, né? Todo mundo querendo fazer instalação de ar-condicionado, porque agora já não trazia tanto transtorno, tanto trauma. Uma espécie de popularizada, né? Isso. No primeiro momento, o valor veio, né, um pouco aquém ainda da nossa economia, mas com o tempo e a admissão do mercado, o valor foi se acomodando e tal. E hoje está numa situação aí que a grande maioria da população tem condições de comprar um equipamento de ar-condicionado, né, um split. Essa parte do... E quando que vocês viram, por exemplo, qual foi a mudança do mercado que vocês começaram a falar mais com representantes ali, né? Que hoje a gente tem a parte da arquitetura, os arquitetos muito forte, principalmente na Sestac, né? Uma linha muito importante. Como que começou isso? Então, esses clientes de Arc Decor, a gente está atacando uma carteira agora por conta da Associação Polo, né, que a gente entrou. Porque a gente viu que esse nicho aí é um nicho que deveríamos abordar. A gente sempre teve arquiteto na nossa carteira, né, mas nunca uma carteira só de arquitetos como é o Polo Design. Hoje, as reformas de interiores, elas sempre compartilham com um profissional. E geralmente esse profissional é arquiteto ou designer. Então essa cultura mudou muito recentemente aqui no Brasil. Antes não tinha isso, era o cara mesmo que fazia a reforma da casa ou do apartamento dele. Hoje não tem isso. Hoje qualquer apartamento, o proprietário vai lá e contrata um profissional para poder fazer um projeto e tocar a obra. Quando o arquiteto é envolvido na obra pequena, na média e na grande. Então é um cliente em potencial que a gente está abordando agora até de uma forma diferente. Fizemos até uma reestruturação comercial para entender e aprender a abordar esse tipo de cliente, né? Porque a gente entende que é relevante nesse momento a gente também atender a carteira de Arc Decor. Basicamente, falando com o arquiteto, você fala com todas as obras, né? Indiretamente e diretamente você está em todos os... Sabe que recentemente eu fechei uma obra agora com, na verdade, uma construtora. Essa construtora pegou essa obra através de um arquiteto que ele é especializado em fábrica de automóveis e concessionários. Então nós estamos fazendo uma GWM até dentro do cenário do Ipiranga através desse arquiteto, que a especialização dele é exatamente fazer esse tipo de obra. Você falou do Senai, né? E a gente vê na Sestac um foco bem grande na profissionalização, no treinamento e tudo mais. Sempre foi assim? Como é que é isso desde sempre na Sestac? Não foi assim não, né? Antigamente, até porque a gente não tinha muitas oportunidades com os fabricantes. Os fabricantes abriram as portas para os instaladores não faz muito tempo, né? Isso acontece também, vou te falar que de 10 anos para cá, no máximo. Com força mesmo de 5 anos para cá. Então, hoje, como existe essa facilidade, naturalmente fica muito melhor de você sempre estar colocando lá os colaboradores para fazer os treinamentos dentro do fabricante, que isso é de suma importância. Fora isso, o Senai sempre teve, mas o Senai ele traz uma atividade, um ensinamento muito técnico, né? Então o cara precisa realmente já estar na profissão e querer almejar coisa melhor para fazer os cursos do Senai. Recentemente eles trouxeram um curso que é legal, que é de boas práticas. Então isso aí, hoje quando a gente pega um auxiliar, a gente já manda ele para fazer esse curso de boas práticas, porque realmente ele traz bastante informação para aquele que não tem nada de informação de ar-condicionado e vai trabalhar na operação braçal, né? Então isso tem ajudado bastante. O Senai nesse sentido tem ajudado bastante. E os cursos para aqueles que são mais técnicos também são cursos bons em relação a isso, sem problema, só que eles são cursos de média extensão, né? Tem curso lá de 3 anos, que acho que é o melhor curso que tem. Então o cara precisa trabalhar de dia, estudar à noite, muitas vezes ele não tem esse pique, né? Não tem aquela resiliência que é necessária. Então às vezes a gente não consegue mandar ou fazer com que eles façam
os treinamentos no Senai, embora a gente até custeia isso, né? E nos fabricantes, como são treinamentos mais rápidos, aí fica mais fácil da gente colocar o pessoal lá para treinar. Num futuro, e talvez próximo, vocês encaram a Cestac como uma empresa que pode profissionalizar e trazer treinamento não só de uma forma interna, mas até externa para o mercado? O externo não está no nosso radar ainda, mas o interno sim, que isso na verdade foi o que a gente sempre fez. Lá atrás, quando a gente tinha muita dificuldade de profissional, formávamos lá dentro da Cestac mesmo, né? Então ele entrava como auxiliar, meio oficial, mecânico e tal. Seguia a carreira e tal. Acontecia a mesma coisa que acontece hoje, ou seja, a hora que o cara chegava a um nível tal, o cara já arrumava coisa melhor, emprego melhor e 30% nos deixavam, né? Faz parte do negócio. Então, assim, o interno a gente de uma certa forma sempre teve, mas hoje nós estamos tentando fazer de uma forma mais intensa, porque hoje você tem menos pessoas se atraindo pelo mercado, né? Especialmente por esse mercado que tem essa operação braçal. Então você tem que ir lá conquistar o profissional, aí aqueles que realmente desenvolvem lá a competência, o cara tem uma certa habilidade e ele pretende seguir carreira, é esses caras que permanecem com a gente, e realmente ele vai subindo legal por legal, portanto ele está sendo formado pela Cestac. Hoje temos esse braço dos fabricantes aí, né, que nos ajudam, mas 70% das instruções estão lá dentro da Cestac mesmo. Quando a gente fala do profissional, né, mercado, mão de obra, o que você analisa hoje, que além de, claro, mesmo que seja uma base, seja o conhecimento, o que mais o profissional precisa ter, por exemplo, para estar no time da Cestac? O que você vê ao longo de todos esses anos estando à frente aí que são diferenciais? Acho que o grande diferencial, como a gente faz atendimento aos clientes, o grande diferencial é o comportamento, a postura e a educação. Isso é fundamental, isso é cobrado dia a dia, né? A gente não admite receber reclamações desse tipo lá. Graças a Deus, muito pelo contrário, a gente recebe elogios. Eu recentemente recebi elogios de algumas equipes lá, inclusive já desses clientes de Arc Decor, né? De pessoas que trabalham com a gente, falam muito da educação, da paciência, da boa vontade, que isso é fundamental. Então isso é um diferencial. Muitas vezes a gente ouve reclamação de outros concorrentes, né? Que o cara recebe esse tipo de reclamação de clientes, né? Então, puta, que dificuldade de você, além de você ter o profissional habilitado, o profissional habilitado que também tem uma postura adequada dentro do cliente. Isso é um diferencial grande. Você acha que a gente que, né, acompanha e vê o time, particularmente eu acho um time extremamente entrosado, e é um time grande, né? Cara, tem algum segredo para esse entrosamento? Como que é isso? Cara, eu vou falar o seguinte, isso eu ponho até na conta da terceira geração, né? O Andrei sabe fazer muito bem isso, né? Ele fica plantado lá dentro da Cestac o dia todo, mas ele veio com uma questão um pouco diferente, né? De trabalhar com o pessoal tudo CLT, as instalações nossas, os instaladores nossos por muito tempo foram terceiros, né? A gente só tinha pessoal de assistência técnica e manutenção CLT, ele veio com esse propósito de fazer todo mundo CLT que tem dado certo. Então essa questão de fazer a formação do time e fazer com que eles se atentem a isso, né, que formam um time, isso vem muito por questões desses treinamentos que eu acredito que tenha feito essa ligação entre empresa e colaboradores, né, e todos os eventos que a gente faz, né? Sempre a gente tem um evento, sempre tem alguma coisa lá na Cestac, primeira sexta-feira do ano tem reunião, mas também tem a cerveja, tem o churrasco e tal, então isso aí tem trazido pra gente
uma expectativa bem bacana e a gente está enxergando realmente isso, que o pessoal está cada vez mais entrosado, um ajudando o outro, é uma equipe que tem trazido bastante resultado positivo em relação a isso aí, e a formação do time está cada vez melhor. Então, hoje é muito comum entrar um colaborador novo aí, em pouco tempo ele já está lá, íntimo do time, participando das confraternizações, participando dos treinamentos e tal, e isso tem sido bem bacana pra gente, aí uma questão bem legal. É interessante que a gente vê startup fazendo isso, né? Não uma empresa de 44 anos. Isso não, acredito que a terceira geração trouxe isso também, mas vocês também têm um pouco disso no DNA de vocês, né? Sim, a forma de fazer isso é uma coisa que te consome muito tempo, eu não tenho dúvida disso. E a gente não tinha esse tempo para poder investir para fazer isso acontecer, né? Mas sempre isso teve no nosso DNA, né? Porque a gente sempre teve essa questão de formar os técnicos lá dentro e tal. Lógico que não era da forma que é hoje, era bem diferente. Mas no DNA isso já está desde sempre, sim. Eu acho que quando você olha, por exemplo, para o seu pai e você olha para a terceira geração, para o Andrei que está lá, o que você vê de pontos em comum em relação a essas duas mentes diferentes? É muito louco, porque é bem diferente, né? É que meu pai também tem uma cabeça muito boa. Então as mudanças, hoje, as mudanças para ele não faz mais frente às mudanças, entendeu? Ele entende que o mundo mudou, que as coisas precisam ser diferentes e aquilo que a gente falar, aquilo que a gente precisar fazer, ele tá junto, né? Ele muda. O apoio já é uma forma né? Muito. Eu não tive esse apoio do meu pai lá atrás. O apoio que ele dá hoje eu não tive. Por uma série de fatores, uma série de medos, uma série de questões que na época implicavam, né? Até entendo, né? Esse excesso de receio, excesso de cuidado que ele teve. Mas hoje eu acho que ele se sente mais confortável em apoiar, né? Então ele entende que também há tantos anos que a gente está lá, acho que fizemos o Sestac só evoluir, então hoje ele não trata mais a mudança da forma que ele tratava antes, muito pelo contrário, ele muda também, até o comportamento dele, é muito interessante isso. Então, e a terceira geração no nosso caso e a primeira, elas se dão muito bem, né? Elas se conversam muito bem, um entende o outro, um respeita o outro, e tudo que é colocado à mesa nós vamos testar, nós vamos tentar fazer daquela forma para entender se evolui ou não. O que você, vendo começo e hoje, o que você julga que foram assim momentos complicados do mercado ou da própria Sestac que fizeram vocês mudarem assim algumas óticas, né? Que a gente aprende muito Com o dia a dia. Muito mais no dia a dia e muito mais com os problemas, com os tropeços, não tenho a dúvida disso. Cara, a gente passou por várias, né? Várias. Eu lembro da época, até foi ali, acho que foi em 1990, né? Que deu aquela virada na moeda brasileira lá, que inclusive você precisava à tarde você fazia uma aplicação no overnight para você não perder dinheiro no dia seguinte, né? Então ali também já foi um baque ali, eu já estava no começo ali de trabalho da Sestac, né? Já foi um baque, aí teve a questão lá do Collor ter retido o dinheiro de todo mundo, quer dizer, no outro dia você tinha, sei lá, acho que era R$500 na conta, entendeu? Como você paga boleto, como que você faz a empresa girar, a empresa funcionar. E vieram outras também questões de economia brasileira mesmo, né? É uma montanha-russa, né? Às vezes está muito lá em cima, às vezes está muito lá embaixo. E no começo é difícil se aprender a operar dessa maneira, depois você vai acostumando. Mas esse tipo de problema sempre traz para você aquela questão do cuidado, né? Você sempre ter cuidado com tudo. E muitas vezes a operação exige cuidado, mas exige agilidade, né?
E aí você fica ali numa faca de dois gumes. Então, tiveram operações que deu muito certo, tiveram operações que não, né? Várias não, mas algumas que não deram certo realmente custaram caro, né? De novo a tal da resiliência ali do nosso lado para não deixar a peteca cair e você continuar caminhando. Silvio, você agora mais como um empresário mesmo, o que você julga importante, ainda mais você falando de economia, de Brasil, não só para driblar, né, mas para você... A gente sabe que a política, ela muda, são lados, são ideias e tudo mais, e nesse quesito, independente de tudo, de ideologia, você tem operação, você tem uma série de questões, você tem mercado e essas coisas precisam continuar acontecendo. Do seu lado empresário, o que você julga mais importante para a operação sempre estar da melhor forma possível e você poder sempre encabeçar e trazer mais gente boa para o time, né? Nesse quesito, o investimento não cessa, né? O investimento é em todo momento. Então é muito importante a gente ter um feeling muito apurado, né? Especialmente quando você vai fechar um contrato grande ou uma obra grande, porque esse tropeço aí ele vai evitar que você faça um investimento em pessoas, né? Investimento em material humano, que hoje, se a gente vende mão de obra, né, para fazer instalação, é o nosso principal investimento. Então, esse feeling tem que estar muito apurado para você entender quem são os clientes que você deve prospectar, quem são os clientes que você deve contatar, né? Porque é importante que a conta feche, né? E não tem milagre, né? Dinheiro não tem dó de ninguém, então é muito importante a gente sempre dar o passo de acordo com a perna. E no Brasil não é nada fácil, porque hoje estamos muito bem, amanhã está muito mal, né? Então, todo investimento que a gente faz hoje é investimento de dinheiro próprio, né? Não é dinheiro que a gente pega no mercado e muitas vezes não é nem dinheiro que sai de uma aplicação, é dinheiro do próprio fluxo de caixa. Isso é o ideal, é você usar sempre o fluxo de caixa, né? Sei que às vezes é um pouco mais difícil, né? Não é tão fácil assim, mas é isso que a gente tem praticado e tem dado muito certo, né? Então, se não dá para eu concluir 100% dos meus projetos nesse ano aqui, eu vou me esforçar ao máximo para concluir o máximo possível, mas sempre evitando de pegar mercado e tentando fazer ser contratado pelo cliente certo, contratar as pessoas certas, porque a gente tem as ações trabalhistas aí que batem a porta a todo momento, né? Então, às vezes a contratação errada, ela te traz um prejuízo até nesse sentido, né? Depois que foi dispensado o colaborador, ainda você paga na ação trabalhista, que infelizmente no nosso país isso não é justiça, né? Quando entende-se que é só um lado que tem razão, isso para mim não é justiça, mas faz parte do nosso negócio. Você acha que o fato de você trabalhar com fluxo de caixa, você tem que expandir mais os seus serviços, né? Foi a mentalidade da Sestac foi em relação a isso, ou você acha que foi natural, por exemplo? Natural, Sasso, natural. É interessante porque ali em 2017, né, 15, 16, 17, muitas construtoras quebraram, né? E muita empresa quebrou também. E naturalmente o nosso faturamento teve uma queda brusca, né? Mas tínhamos outros produtos, os projetos, presurização de escada, manutenção preventiva, manutenção corretiva, né? As manutenções contratuais. Quem trabalha só com instalação e o cara tinha principalmente a construtora como cliente, com certeza quebrou junto, né? Não teve o que fazer. E isso aí, o que acontece? Numa situação dessa, você acaba dando uns passos para trás, porque você não consegue fazer um investimento e não é por 6 meses, foi por 2 anos, né? Porque até o mercado voltar a performar, demorou esses 24 meses. E a hora que voltou a performar, naturalmente, a gente começa a ter um volume de serviço
bem maior e cada dia tem acontecido mais isso aí, né? E hoje a gente tem mais produto para vender, então mais cliente para atender. Isso te dá mais oportunidades de negócio. Parte de planejamento, né? Seja de ações, marketing, de operacional, institucional, no geral. Vocês têm o costume de planejar todos os passos? Como que é isso dentro dessa stack contigo? Deu o costume de planejar a maioria dos passos, né? O showroom mesmo era uma coisa que eu não sabia se a gente ia fazer esse ano ou não. Eu tava até atrás de imóvel, né? E precisava ser ali no bairro Jardim, mas é uma coisa que não estava planejada. Eu não fiz um planejamento para poder fazer, eu já estava na ideia, mas planejamento não existia, né? Como apareceu um imóvel que cabia direitinho no nosso projeto, um valor também cabia direitinho no nosso projeto, a gente já aproveitou a oportunidade e começou a trabalhar. Mas não são todos os projetos não. Mas muita coisa hoje a gente começa o ano sabendo onde vamos terminar, como vamos terminar o ano. Muita coisa a gente faz o planejamento. Essa questão, por exemplo, que eu falei agora há pouco, da reestruturação comercial para atender a carteira de Art Decor. É uma coisa que eu já tinha o ano passado planejado, contratei a empresa no final do ano e a gente fez já esses primeiros 6 meses aí, fizemos essa reestruturação. E por exemplo, coisa que muita gente não consegue planejar, o aumento da nossa equipe. Ela vem de acordo com a nossa demanda. Então assim, acabamos o ano passado sem a necessidade de admitir mais uma equipe. Começamos o ano, no terceiro mês precisamos admitir mais 2. E quando a gente fala disso, a gente fala de um investimento razoável, porque eu preciso comprar carro, instrumentação, precisa dar o treinamento para o pessoal, precisa dar uniforme, EPI. Então o investimento é grande. E a gente esse ano aqui acho que já aumentamos o time em 4 equipes e precisamos de mais 3, né? Então é uma coisa que vem de acordo com a demanda, não foi nem planejado. Então acontece, às vezes acontece essas coisas que a gente investe sem planejamento. Quando você fala do Art Decor, assim, dá pra ver que você fala com uma certa intimidade, né? Isso acho que parte um pouco da sua formação, você pode contar um pouquinho também da sua formação, mas até acho que acredito nos seus gostos pessoais. Você, Silvio, fora dessa stack, você olha muito pra isso, você vive isso, você gosta, como que é a parte pessoal? Não, interessante que eu, na verdade, assim, lá em 90, quando eu comecei a trabalhar na Sestac, eu fui fazer engenharia mecânica em Mogi das Cruzes. Fiz 3 meses de cursinho ali de manhã e tal. Entrei, que naquela época o vestibular cobrava, não era igual hoje não. Aí consegui entrar em Mogi, só que eu fazia tiro de guerra também. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, às 6 horas estava no tiro de guerra, saía às 8 horas, ia para a Sestac, voltava às 4 horas, 5 horas, descia na Dom Pedro II, pegava o ônibus, ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite. Então, aí chegou, mas a questão não foi nem essa, eu era corrido meu dia, tranquilo e tal, só que de sábado na faculdade eu tinha aula das 7h30 da manhã às 4 da tarde, eu tinha 5 matérias no sábado. Dessas 5 matérias, com certeza eu não ia conseguir passar porque eu não assisti aula de sábado. Aí eu até pedi pro sargento lá a dispensa, ele não me deu, aí chegou em julho, tranquei a minha matrícula. Aí depois eu retornei, eu queria ir para um lugar mais perto, eu fui para engenharia em Santos. Acho que era lá em 93. Aí em 96 deu uma apertada na economia, tranquei engenharia em Santos. Aliás, foi em 94, Aí em 96, já estava mais tranquilo, quis voltar para a faculdade, eu queria já tentar alguma coisa por perto de casa, já não ir mais pegar serra, pegar ônibus, etc e tal. Aí eu fui para esse curso de arquitetura que está em São Caetano do Sul. E eu sempre gostei de construção civil, né? Sempre gostei de construção civil. E na arquitetura foi muito legal, porque eu fui por gosto, né, de construção civil, por gosto também de estética e tal. E depois eu acabei descobrindo no decorrer do curso lá que o arquiteto, na verdade, ele é igual um médico, né?
É um médico que, quando ele acaba de se formar, depois ele vai procurar uma especialização, né? Então eu tive colegas lá na arquitetura que o cara foi para eletricidade, outros foram para estrutura de concreto armado, outra estrutura de madeira. Não foram só para arquitetura de interiores, como a grande maioria vai, né? Então, e eu fui para o ar-condicionado, né? A gente tem dentro do curso de arquitetura, a gente tem a disciplina lá de conforto térmico e acústico, né? E eu me especializei no conforto térmico até porque eu já vinha participando de vários treinamentos em faculdades e fabricantes e tal, eu já era meio caminho andado para mim, eu acabei me especializando também em conforto térmico. Mas eu sempre gostei muito da arquitetura, da tecnologia que a arquitetura traz para a construção hoje, que é formidável, né? Muitas disciplinas aí hoje que o pessoal acha que é engenharia que toca, mas é a arquitetura que está tocando, é um arquiteto, desde um arquiteto que está lá tocando aquilo lá. Então, assim, a minha formação deu muito certo na arquitetura por conta disso, né? Então, hoje eu assino meus projetos como arquiteto, projeto de ar-condicionado como arquiteto. Eu já fiz uma obra em Cachoeira Paulista, que era um órgão federal. E naquele caso, o certame obrigava a gente construir a casa de máquina, a gente fazer todos os circuitos elétricos e instalar ar-condicionado. Então tinham 3 disciplinas aí dentro desse certame, né? E eu, como arquiteto, assinei as 3 disciplinas, né? A construção da casa de máquina, as instalações elétricas e de ar-condicionado. Então para mim foi bem legal. Juntei o útil ao agradável aí. Vamos falar um pouco de showroom, Silvio. A ideia do showroom mesmo, que você falou que não foi algo planejado, mas também, né, tem muitas coisas que a gente arrisca e tudo, e nem tudo a gente consegue pôr na ponta do lápis como vai ser e tal, mas já era um sonho seu, um sonho Sestac. Como é que você chegou à concepção disso? Cara, eu vou te falar que é uma coisa antiga. A Carrier no Brasil, chegou um momento que ela começou a abrir umas lojas, chamava Totaline. Eu nem tenho certeza que hoje existe. Eu sei que a matriz de São Paulo existe, mas as franquias eu não sei se existe ainda. E logo que eles vieram com esse projeto, eu chamei os caras da Carrier porque eu queria abrir uma loja. A minha intenção sempre foi ter uma loja também, porque na loja eu ia vender os insumos, peça para ar-condicionado e equipamentos de ar-condicionado, no caso, vinculados à marca Carrier. Aí o pessoal veio e me apresentou um projeto lá, mas eu não fiquei satisfeito com o projeto. Falei, não, ainda não é isso, não é isso que eu quero, né? Não achei que era interessante pra gente. Então, desde lá, a gente imaginava, naquela época a gente imaginava em ter loja, né? O showroom, ele ganhou muita força a partir do momento que acessamos essa carteira de Arquidecor. Porque o profissional, a gente sabe que ele precisa ser induzido, ou seja, você precisa estar com ele o momento todo, conversando, trazendo ele para um bate-papo, um vinho, um happy hour, coisa do tipo. E nada melhor do que você fazer essas reuniões dentro de um ambiente que tem ali o seu serviço exposto, né? Os seus produtos expostos. Então, quando a gente entrou, eu já imaginei que a gente precisava de um lugar desse, né? Mas é uma coisa que a gente já queria lá atrás, né? Muitos anos atrás. É que agora apareceu essa oportunidade por conta da necessidade, né? Da carteira de arquitetos, e decidimos fazer já esse ano, montar já esse ano o nosso showroom lá para a gente intensificar ainda mais esse approach com os arquitetos. Porque ali, como a casa é nossa, a gente fica mais tranquilo, né? Estamos deixando ali um espaço separadinho ali para ter um almoço, uma jantinha, tal, vinho, cerveja, tudo que for necessário para os nossos happy hours lá, para trazer esse público para nos conhecer melhor, né? A carteira nossa lá tem quase 70% dos arquitetos que não sabem, não nos conhecem, né? Então eu imagino que a gente vai explorar muito esse showroom. E também reforçamos o time do comercial, que já estão operando aí, exatamente para nos ajudar também nesse approach. E como você basicamente encabeçou isso dentro da Sestac, hoje para você trazer um parceiro comercial para atuar nisso, eu acredito também que além
de uma pessoa do operacional e para compor o time da Sestac, esse cara também tem traços específicos de coisas que você analisou no mercado, né? É diferente essa contratação também. É diferente. É importante hoje que a gente traga pessoas que já estão no mercado. Não por causa de carteira, por conta de habilidade. Para o cara entender, né, principalmente como funciona essa carteira de arquitetos, que é uma coisa muito ágil, né? Ele te manda um projeto hoje, você tem que mandar no máximo uma proposta amanhã, se não ainda hoje. Então, você tem que ter algumas habilidades para poder atender esse público, não é de qualquer um não. Um dos nossos colaboradores novos aí, ele veio inclusive de uma empresa que atende o Brasil inteiro, né? Ele veio lá de Sorocaba, voltou para São Paulo e deu a oportunidade da gente conversar e a gente contratar. Então ele já veio com know-how também de energia fotovoltaica, porque essa empresa também vendia, além do ar-condicionado, a fotovoltaica, né? Então a gente ganha muito quando a gente traz para o nosso time uma pessoa com essa expertise, né? Carteira, a gente vai desenvolver a nossa carteira. Eu não acho que nem preciso que traga uma carteira nova, a gente não precisa disso. A gente já tem aqui dentro da nossa empresa uma carteira para ser explorada, então eu quero que eles atuem na nossa carteira. Quando você fala de energia fotovoltaica, né? O que você vê desse mercado em relação ao desenvolvimento, em relação até economicamente? A gente sabe que são projetos que são caros, mas que a gente está vendo que tem agora mais do que nunca, talvez esteja ficando mais difundido isso, né? E como é que você vê a atuação da Sestac nesse ponto? Olha, eu acho que a gente tem um mercado enorme para explorar aí, né? Porque o valor, ele está se adaptando ao nosso mercado, né? Eu ando muito no interior e eu observo muito, né? Em Araraquara mesmo, que é uma cidade longe da capital, né? Que a renda per capita não é uma renda per capita razoável, a gente vê várias edificações já com a placa fotovoltaica e pequenas edificações, né? Então, o que significa isso? Tá tendo uma acomodação no mercado, tá tendo também o patrocínio lá dos bancos, financiando a uma taxa bem legal para que isso possa acontecer de uma forma maciça. E então eu tô acreditando muito nesse mercado. Eu tenho a impressão que esse mercado ainda gatinha aqui no Brasil, tá? Precisamos de uma economia mais pujante para que isso se mude, esse cenário mude de uma forma mais, uma forma melhor, né? Uma forma maior. Isso vai depender da economia, não tem jeito. Eu acho que a nossa cultura já está entendendo que a fotovoltaica é uma solução muito boa e por isso que a gente está adentrando esse mercado aí. Uma outra coisa que eu vi, eu confesso que foi a primeira vez que eu vi, foi quando eu estava lá modernizando o site da Sestac. Isso para mim era uma coisa de filme e tal. Talvez não sei nem como ver a referência para vocês. Essa questão da aspiração central. Eu sei que esse talvez seja algo devido ao projeto, né? Que é muito interessante você poder acoplar um equipamento e você ter isso numa casa toda, por exemplo. Isso é um negócio muito legal. No primeiro momento eu conheci isso num prédio que eu fiz de alto padrão, que ele entregava, além da infraestrutura de ar-condicionado VRV, ele entregava também a aspiração central, né? Foi naquele primeiro momento que eu tive contato com isso. Depois, no segundo momento, já com um cliente nosso, também constrói alto padrão, me perguntou se eu fazia aspiração central. E eu comecei atrás, né, para entender um pouco melhor. Então, fui entender projeto, legal, simples, coisa fácil de fazer e tal. E depois fomos entender como que chega o maquinário até nós, como a gente oferece, oferta, instala esse maquinário para o nosso cliente. Aí que houve uma resistência muito grande, né? Existe hoje um grande fabricante desse tipo de sistema e ele é muito blindado no Brasil, né? Então tem uma empresa só e se você quiser aplicar esse equipamento, você tem que comprar dessa empresa. Isso inviabiliza o orçamento. Então nós estamos até tentando
através de parceiro aí que faz importação da China, ver se a gente encontra algum fabricante lá para a gente poder trazer esses equipamentos. Vamos trazer alguns equipamentos para a gente fazer instalação, entender a qualidade dele para depois a gente ofertar no mercado. Então isso é uma coisa que está no nosso radar, mas em função dessa dificuldade a gente não conseguiu ainda trazer e aplicar no mercado brasileiro. É algo também que vai depender muito da cultura, né? A cultura, hoje no alto padrão, o cara tem aspiração central e tem o aquecimento de piso no alto padrão. No médio e no baixo padrão, o aquecimento de piso esquece, não existe, e aspiração central hoje está bem difícil de entrar. Então a gente teria que começar a aplicar e vender esses produtos para o alto padrão. Você falou de China, o mercado chinês teve muito impacto no mercado de ar-condicionado, assim como, né, a gente vê a China e o mercado chinês adentrando toda e qualquer capilaridade possível. Como é que foi isso no mercado de ar-condicionado? Você sentiu? Sim, não foi diferente. A China praticamente dominou o nosso mercado há uns anos atrás. Aí a gente já tinha uma marca japonesa que sempre foi japonesa, que também foi bem resiliente, porque quando a China entra, você na questão financeira ali, então aqueles pequenos equipamentos, você para de vender, só vai ter mercado para a China atender. E por um certo momento dominou o mercado. Hoje a gente tem os japoneses, japonês e coreano, né? Mas a China dominou, em peças inclusive, e ainda domina nosso mercado e equipamento. A maioria dos equipamentos é chinês e coreano, na verdade. Então balançou bastante o mercado nacional, sim. Tá? A ponto até da China vir nos oferecer containers fechados de equipamentos sem marca para a gente colocar nossa marca quando chegasse no Brasil. Acho que saía $100 cada split 9.000 BTUs na época. White label. É white label. Mas assim, não deu certo. Quem fez isso daí acabou se queimando porque a qualidade é muito baixa. Tiveram alguns home center que aderiram a isso também, mas quem meteu a mão nessa cumbuca aí se queimou.